Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Novamente, então, boa tarde a todos. Estamos então reunidos hoje de uma forma muito especial para olharmos para o testemunho de Santo António, como realmente uma pessoa pode ser um espelho daquilo que nós queremos ser, da atitude que nós queremos ter perante os desafios que Deus nos faz. E assim é Santo António, um exemplo para cada um de nós. E irmãos, então, para mais digna celebrarmos esta Eucaristia, vamos reconhecer que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha loucura, E peço à Virgem Maria, aos santos e santos, e a vós, irmãos, que eu peço por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Santo António deste ao vosso povo um pregador insigne do Evangelho e um poderoso intercessor nas necessidades, concedei que pelo seu auxílio sigamos fielmente os ensinamentos da vida cristã e mereçamos a vossa proteção em todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Eclesiastes. Aquele que medita na lei do Altíssimo, se for do agrado do Senhor Omnipotente, será cheio do espírito de inteligência. Então ele derramará como chuva as suas palavras de sabedoria e na sua oração louvará o Senhor. Adquirirá a retidão do julgamento e da ciência e refletirá nos mistérios de Deus. Fará brilhar a instrução que recebeu e a sua glória estará na lei da aliança do Senhor. Muitos louvarão a sua inteligência, que jamais será esquecida. Não desaparecerá a sua memória e o seu nome viverão de geração em geração. As nações proclamarão a sua sabedoria e a Assembleia celebrará os seus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São verdadeiros iremos
convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força com que há de salgar-se, não serve para nada senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou a mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Estamos então a celebrar esta Eucaristia em honra de Santo António, neste dia também especial em que inauguramos essas telas, por isso acho que a homilia pode ser a partir da catequese que nos é dada pelas imagens da vida de Santo António, presentes então nesta inauguração que fizemos destas telas. E olhando mesmo para a palavra, diz que realmente aquele que se aproxima de Deus tem a palavra da sabedoria, e isto é uma das imagens de Santo António. Ele tinha a sabedoria na forma como falava, e era aquele sal que necessitava de ser temperado, aquele sal que eu e cada um de nós necessita para temperar a sua vida, para que realmente a nossa vida tenha um sabor a céu, tem um sabor a Deus. E então, olhando para a vida dele, começávamos por vir, e eu vou tentar olhar para as telas com um olhar, se calhar, de uma perspectiva um bocadinho diferente da perspectiva que nós, à primeira vista, podemos ver. Por exemplo, olhar para aquela tela e vermos então que Santo António tinha a presença do Menino Jesus, nós víamos que esta presença do Menino Jesus vinha, em primeiro lugar, por uma invocação à Virgem Maria, uma forte invocação da Virgem Maria, como uma intercessora na vida de Santo António. E às vezes nós também vivemos isso, uma grande devoção que nós temos à Virgem Maria como uma forte intercessora na nossa vida, e é algo maravilhoso, e costumo sempre dar o exemplo. Para mim, a Virgem Maria é sempre um grande testemunho para a minha vida, porque foi invocada no dia do meu batismo como minha madrinha, na invocação de Senhora de Guadalupe, mas a invocação aqui não é o que interessa, o que interessa é a mãe de Jesus Cristo. E a imagem e Santo António também tinha esta devoção. Mas vemos que a consequência desta devoção que ele tinha à Virgem Maria, deste pedido de auxílio à Virgem Maria, qual era a consequência? A vinda de Jesus à nossa vida. A consequência da nossa devoção à Virgem Maria é sempre a vinda de Jesus à nossa vida. Por isso é que vemos então este menino Jesus, esse Jesus representado na vida de Santo António. E muitas vezes nós ficamos na nossa devoção parados na Virgem Maria, mas ela não quer isto. A imagem do que aconteceu com Santo António, ela quer que nós criemos uma relação de intimidade com Jesus, que é representada através de Santo António, através do menino Jesus, a reconhecer a inocência de Deus, a beleza de Deus menino, ou seja, aquela proximidade, como se realmente se invertesse aqui os papéis. O nosso Pai passa a ser aquela criança que quer se fazer próxima de nós, como se Deus quisesse nascer em nós, como se nós quiséssemos começar a gestar Jesus Cristo como a Virgem Maria a partir
de um menino que nós queremos fazer crescer na nossa vida. Toda a devoção à Virgem Maria, toda a evocação que nós possamos fazer à Virgem Maria tem de nos conduzir a este amor a Jesus Cristo, a este querer que o menino cresça em nós, que o nosso conhecimento deste menino cresça cada vez mais em nós. E olhando então para a outra tela, que representa um outro aspecto da vida de Santo António, que vemos que é aquele aspecto de ele se preocupar em dar aos pobres, preocupar em dar completamente aos pobres, dar, ao ponto de dar tudo, e como vimos a explicação daquela cena da vida dele, dar mesmo aquilo que era para os frades comerem, dar. E agora coloca-te no lugar de Santo António. Como é que é possível tu fazeres aquilo? Só de uma forma, que é como ele fazia. Para tu dares aos pobres, para tu dares completamente aos pobres aquilo que, como ele dava, tu vai acontecer uma coisa na tua vida. Tu vais ficar pobre também. Porque ele não dava, não era do que restava, não era dos lucros, ele dava tudo. Então Santo António mostra-nos que o caminho do cristão, o caminho profundo da felicidade do cristão, é o caminho da pobreza. Mas é da pobreza efetiva. Não é só da pobreza teórica. Nós somos convidados a uma pobreza efetiva, que depois é recompensada pela providência de Deus. Que vemos, nunca faltou os pães àqueles frades. Nunca faltou. Quando nós damos aquilo que nós trabalhamos com as nossas mãos, o Senhor dá-nos a sua graça, que nós não trabalhamos com as nossas mãos e que tem muito mais, que nos sustenta muito mais. E por isso o caminho, e isto tinha a ver também com a ordem dos franciscanos, mas não só, mas isso é um caminho profundo de proscrutação da Sagrada Escritura. Nós vamos chegar à conclusão que o convite radical do Evangelho é uma pobreza efetiva sempre, de todos os cristãos. Efetiva. E olhando para Santo António, vemos que isto é presente. Mas mesmo que não consigamos chegar a esta pobreza efetiva, e nós somos convidados a confiar nisto. E algumas vezes na nossa vida, façam essa experiência de dar, não daquilo que vos resta, mas daquilo que vos faz falta. Dar, sem problema nenhum. Porque nós ou conhecemos o tamanho do nosso Deus, ou vamos ficar a conhecer o tamanho do nosso Deus. Senão, tu nunca vais acreditar nas palavras da fé, que são logo apresentadas pelo primeiro que teve fé no início, nos primeiros livros da Sagrada Escritura. Nunca vais acreditar nestas palavras, que Deus providenciará. Foi exatamente esta atitude de Santo António. Deus providenciará, vai ver se falta pão, vai procurar melhor, vai ver se falta alguma coisa, disse ele então àquele irmão padeiro. E nós podemos experienciar isto, mas como disse, esta atitude de dar vai-nos conduzir a uma atitude de pobreza. É o que representa também aquela imagem, que é geralmente nós nunca vemos muito esta perspectiva. E vemos de uma perspectiva solidária, que é muito importante. A nossa sociedade tem uma atitude solidária, mas ali não é uma atitude solidária. A atitude de Santo António é uma atitude solidária. É uma atitude de caridade. Ou seja, a caritas é o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é capaz de dar a vida pelo outro. Ficar sem comer, morrer de fome, para que o outro não morra. À imagem daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Morrer por cada um de nós. É o que está ali representado. Não é uma atitude solidária. É muito importante que isso fique claro. Não há problema nenhum com a solidariedade, mas ali é uma coisa muito mais além do que isto. E depois víamos também ali então aquela imagem da pregação de Santo António aos peixes, como a natureza escutava Santo António. E porquê então que a natureza escutou Santo António? Porque é que a realidade criada escutou Santo António? Porque os homens
não quiseram escutar. Porque os homens não quiseram escutar. E porquê é que os homens não querem escutar? Porquê é que os homens não querem escutar? Isto poderia ser a pergunta normal, mas como disse a vocês, vou tentar fazer sempre uma reflexão um bocadinho diferente do que nós estamos habituados. Se calhar, como é que é possível tu dizeres que não quer, ou uma das atitudes que eu posso ter para dizer que não queres escutar? Só há uma atitude, eu só tenho que ter uma atitude correta, para dizer que não queres escutar. Isso soa mal, mas vocês já vão perceber o que quero dizer. Só há uma atitude correta para eu dizer que não quero escutar. É se eu estou preparado para anunciar. Se eu estou disposto a anunciar. Se eu estou a anunciar, já estou a fazer uma parte. Não posso estar a anunciar e a escutar ao mesmo tempo. Então a única atitude que eu posso ter na minha vida para dizer que não posso estar a escutar ou que não necessito escutar é se eu tenho a atitude de estar a pregar. Só esta. E por isso, ainda hoje, e daqui a dias, talvez já para o próximo fim de semana, vou fazer uma proposta a vocês todos, a maior parte dos que estão aqui, sobretudo aqui da paróquia, nossa paróquia aqui de São Mateus, de terem esta atitude de escutarem. Mas a não ser que vocês estejam dispostos a dizer, não, nós estamos dispostos a pregar. Se houver aqui alguém que esteja disposto a fazer um trabalho de anúncio do Evangelho para os outros aqui na nossa paróquia, esse está dispensado e pode dizer assim, eu não sou como aqueles peixes. Eu não sou como aqueles peixes, eu não preciso escutar, que eu já sei. Mas é se tu estiveres nessa disponibilidade de pregar, se não estiveres na disponibilidade de pregar, irmãos, tens que admitir que necessitas de escutar. Ou então estás a recusar a pregação de Santo António, como aqueles homens recusaram. Isto é muito profundo. Isto que eu estou a dizer é muito profundo, porque é assim nós, quando vemos que eles não queriam escutar, pensamos sempre que, pronto, infelizmente eles não queriam escutar. Não é? Eu, muitas vezes, não quero escutar. E todos nós que aqui estamos, muitas vezes, não queremos escutar a palavra de Deus. Não queremos tirar tempo, sair das nossas casas, sentarmos num lugar, a ouvir alguém anunciar, como Santo António anunciava, a verdade do Evangelho, que muitas vezes dói. Porque são verdades que nós não queremos ouvir, fruto do nosso comodismo. Por isso aquela língua de Santo António era uma língua afiada, que tocava nas feridas para nos fazer despertar. Para nos fazer despertar. Por isso que nenhum de nós negue essa escuta, este desafio a escutarmos a voz de Deus, através dos pregadores de hoje, que se calhar podem nem ser tão eloquentes como Santo António, mas foi aqueles que Deus colocou na tua vida. Foi aqueles que Deus colocou na tua vida. Somos convidados a acreditar nisto. Então, irmãos, como iniciava esta pregação, dizendo que realmente Santo António foi abençoado pela sabedoria de Deus, porque Deus lhe concedeu este dom de poder falar. Também Jesus Cristo dizia que nós somos convidados a ser sal deste mundo, ou seja, a deixar-nos temperar pela palavra de Deus, para que realmente a nossa vida tenha um sabor diferente. Então o desafio é este mesmo: nunca recusemos ouvir Deus que nos fala, seja lá através de circunstância, pessoa, acontecimento da nossa vida. Deixemos que Deus fale. É sobretudo a mensagem nesta festa de Santo António que eu convido a que cada um de nós leve para nossas casas, abertos a escutar, porque a mensagem de Deus nunca está esgotada, porque Deus é tão grande que tu nunca vais conseguir compreendê-lo todo, por isso nunca vais deixar de dizer, não, eu já conheço a Deus o suficiente, ou eu já conheço a Deus
completamente, ou esquece disso. Isso é um engano da tua limitação. Um engano da tua limitação. Que o amor de Deus nos ajude a compreender esta necessidade de Deus como cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, conhecemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou o Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, para ser o Filho soldado, ressuscitou aos três dias conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, não há vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não haverá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é elevado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa o só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, fonte de toda a verdade e sabedoria, para que nos dê um coração esclarecido, dizendo, cheios de fé, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, para que nunca lhe falte a palavra e o ensino fiel dos doutores e pregadores da fé apostólica, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos responsáveis da educação e do ensino, para que desenvolvam a instrução nos seus países e dela façam beneficiar todos os cidadãos, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos povos menos desenvolvidos, para que as nações mais prósperas e ricas os ajudem a crescer com harmonia, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que vivem no ouro ou na ignorância, para que os seus corações e as suas mentes se abram à verdade que liberta, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos crentes que ensinam ou estudam, para que o Espírito os faça crescer na fé, na humildade, na sabedoria e no amor de Deus, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos nesta Assembleia, para que, seguindo o exemplo de Santo António, demos bom testemunho do Evangelho, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Chega até vós, Senhor, a humilde oração do vosso povo e dignai-vos ouvi-lo com bondade, não em atenção aos seus méritos, mas pela vossa infinita misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao celebrarmos hoje a solenidade de Santo António, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor Deus do universo,
Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oração pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai dignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santo António e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós reunido. E atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença, e reconduzir a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos, afastados de vós. E lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, recordando hoje particularmente todos os vossos familiares falecidos e todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. E porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso livre e igreja morada, venceu a palavra e a ressurreição.
Oremos. Deus de sabedoria infinita, que nos alimentais com o corpo de Cristo, o pão da vida, ensinai-nos com a sua doutrina a fazer que, ao celebrarmos a festa de Santo António, conheçamos melhor a vossa verdade e a pratiquemos na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos, ainda antes da bênção final, vamos então fazer a bênção dos pães de Santo António, que serão depois então distribuídos ao final então aqui da nossa Eucaristia. Oremos. Deus Todo-Poderoso, fonte de graça e coroa dos santos, concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria e de Santo António, que, servindo-nos destes bens por vós apresentamos, para receberem a vossa bênção, nos fortalecemos por imitar o que celebramos, de modo que mereçamos alcançar no céu a gloriosa companhia daqueles que invocamos como intercessores na terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.